Esse é o canal Uma Voz para as Nações. Eu estou muito feliz em poder ser canal de Deus para a sua vida mais uma vez. A leitura será feita no livro de Salmos, de número 51, versículo 11 e 12. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Quem fez esse pedido a Deus foi o rei Davi. Sendo ele rei, ele possuía coroa, trono, vestes reais, poder e fama. Mesmo possuindo isso tudo, o pedido que Davi faz a Deus não é esse: não retires de mim o trono, a coroa, as vestes reais, não retires de mim o poder ou a fama. O pedido que ele faz é esse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mais importante que a coroa, trono, vestes reais, poder e fama é sem dúvida o Espírito Santo. Davi entendia bem a importância de ter a presença de Deus para reinar, e Davi conhecia bem a história do rei que antecedeu a ele, Saul. Deus retirou de Saul o espírito dele, conforme está registrado em 1 Samuel 16, 14, e o espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul perdeu o reinado, e pior que isso, Saul perdeu o espírito do Senhor. Tem muita gente que se preocupa com o fato de perder certas posições, mas a maior preocupação da gente deve ser em não perder aquele que é responsável por ocuparmos essas posições. Desde o dia que Davi foi ungido por Samuel na casa de seu pai Jessé, no meio de seus irmãos, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E desde que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, eu costumo dizer que nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Grandes vitórias Davi alcançou, como a vitória sobre o leão, o urso, o gigante filisteu. Podemos afirmar sem medo que o homem só consegue obter vitória nas batalhas por meio do Espírito Santo. O que você precisa para obter vitória nas batalhas é da presença do Espírito Santo. Se você tiver inteligência, mas não tiver o Espírito Santo, você não vence. Se você tiver recursos, mas você não tiver a presença do Espírito Santo, você não vence as batalhas. Se o homem perde o Espírito Santo, podemos concluir que o homem virá à falência. Não existe nada mais devastador para o homem do que perder o Espírito Santo. E por qual motivo Davi estava tão temeroso e pedindo a Deus que não retirasse dele o seu espírito? Davi havia pecado. Ele cometeu um homicídio e um adultério, mandando matar o soldado Urias após ter cometido adultério com Betseba, mulher de Urias. Você pode conhecer essa história no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Davi é o exemplo de alguém que pecou, mas não se conformou com o pecado. Não tratou o pecado como algo normal. O pecado nunca deve ser tratado como algo normal, em nenhuma época. O pecado sempre vai trazer grandes consequências para a vida do homem, e bem-aventurado é aquele que se levanta depois de ter caído. É muito triste como o pecado nesses dias não tem trazido a muitos nenhum tipo de pesar. Muitos se acostumaram com o pecado e já não oram pedindo perdão pelos seus pecados. Muitos, quando decidem falar com Deus em oração, é para pedir bênçãos e mais bênçãos. Você quer que eu seja sincera para você que está me ouvindo? Nós não estamos vivendo em dias que é para fantasiar o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado como de fato ele é. Existe consequência grave quando o homem peca e não se arrepende. É muito grave o que está acontecendo em nossos dias. Uma sequidão no relacionamento do homem com o seu Criador por falta de arrependimento. Deus ele tem cura para essa humanidade, mas o homem precisa se arrepender, precisa se voltar para o seu Criador. Se você sabe que pecou contra Deus, sua oração deve ser uma oração de confissão e arrependimento. Você está disposto? Você está disposta a dobrar os seus joelhos agora,
confessar para Deus o seu pecado, as suas falhas, dizer para o Senhor que você está arrependido, arrependida, que você não quer viver uma vida fracassada e que você não quer ficar sem a presença dele. Por que não orar como Davi? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu pergunto, que sentido tem a vida do homem se ele não tiver a presença de Deus? Que sentido tem a vida do homem fora da presença de Deus? Uma profissão só tem um verdadeiro sentido para quem exerce quando essa pessoa tem a presença de Deus. O ministério só tem frutos quando a pessoa que exerce o ministério tem a presença de Deus. Um casamento só é abençoado com a presença de Deus. Uma família só desfruta de bênçãos por causa da presença de Deus. Aleluia. O homem sem a presença de Deus, ele pode até falar bem, só que a palavra dele jamais tocará a alma de outro homem. O homem sem a presença, ele pode possuir bens materiais, mas logo perceberá que os seus bens não preencherá o vazio da sua alma, que só pode ser preenchido com a presença de Deus. O homem pode chegar nos lugares mais altos do mundo sem a presença, mas não conseguirá alcançar o reino dos céus se ele não tiver a presença de Deus. Davi também pediu a Deus que restituísse nele a alegria da salvação e que o sustentasse com o espírito voluntário. Eu desejo que o Senhor restitua em você a alegria da salvação que vem do Senhor. Leve a sério o assunto relacionado à tua salvação. Eu tenho certeza que nesses dias existem pessoas que elas ainda se alegram por saberem que elas são salvas na pessoa bendita de Jesus. Existem muitas pessoas que já não estão mais sentindo essa alegria, mas não são todas. Ainda existem pessoas que sabem do grande privilégio que é ter alcançado a salvação que vem de Deus. Davi também pede que o Senhor venha sustentá-lo com o espírito voluntário. É o Espírito Santo quem capacita o homem a doar-se voluntariamente a Deus e também a servir ao próximo sem esperar nada em troca. Eu desejo que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. Não estou falando aqui para a minha glória nem para a minha honra, mas eu tenho orado muito pela minha geração, eu tenho orado por famílias, eu tenho orado por casais, filhos, tenho orado por filhos, tenho orado por pais, tenho orado por jovens, tenho orado por ministérios, pregadores, pregadoras que o Senhor tem levantado em todo esse Brasil, pessoas que estão passando por dificuldades para levar o verdadeiro evangelho às vidas numa época de apostasia, mas eu quero dizer para você que está ouvindo esse áudio, não pare de pregar a palavra de Deus por causa das dificuldades, por causa das lutas, não deixe de semear por causa das dificuldades. A palavra do Senhor diz que aquele que olha para o vento, ele não semeia, e o que olha para as nuvens, ele não pode cegar, ele não pode colher os frutos. Então o Senhor, ele tem recompensa para você. Eu creio no verdadeiro avivamento que vem pela palavra. Eu creio que seja com microfone ou sem microfone, seja em cima de um púlpito ou mesmo sem ser no púlpito, mesmo que seja através de um áudio, numa visita, no lar, onde você estiver com a maior autoridade e verdade sobre a terra, que é a palavra de Deus, eu creio que o cenário vai mudar. Eu creio que vidas serão restauradas pelo poder da palavra. Então não desista e façam bem à sua alma. Se arrependa do que você tem feito, cometido, e você sabe que tem entristecido o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Se você entristeceu o Espírito Santo, se você sente que entristeceu o Espírito Santo, você pode dobrar os seus joelhos. Após ouvir essa mensagem, você pode dobrar os joelhos e você pode orar como Davi. Você pode dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito, Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso chegar em lugar nenhum. Que você possa cada dia mais ser abençoado
em seu ministério, que você possa cada dia mais dar fruto na obra do Senhor, porque eu creio que Deus é na tua vida. Eu creio que o lugar que você está, ele vai ficar pequeno para tantas coisas que Deus vai fazer e vai manifestar através da sua vida. Se for preciso, Deus vai tirar de um lugar, vai colocar no outro, mas a promessa que o Senhor fez, ela está de pé. Que Deus abençoe. Se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha a mensagem e que o Senhor abençoe sempre, sempre a sua vida.